Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica. Eu quero aqui desde já agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal e que estão abençoando com seu like, tá? Que Deus abençoe sua vida maravilhosamente. Gostaria muito que vocês, agora, quando vocês assistirem o vídeo, vocês pudessem comentar, colocar o nome de vocês e a cidade onde vocês residem, onde vocês moram, tá? Para que a gente possa mandar um alô, um agradecimento a todos vocês pessoalmente na próxima aula, né, que nós formos ministrar. Então, desde já vamos iniciar a nossa aula de escola bíblica, mas antes gostaria de me apresentar rapidamente. Gosto sempre de me apresentar porque tem pessoas novas constantemente entrando e ouvindo e assistindo e gostando. Então vamos lá. Eu me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde aqui em Fortaleza, no Ceará, pastor José Saboia de Oliveira, onde sou professor de escola e também sou líder de Casados para Sempre na nossa igreja local, tá bom? Então desde já vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui estudando as nossas lições da CPAD e nós vamos estudar a lição de número 3 dessa vez, tá? Lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Então, essa aula você não pode perder, é sensacional. Você precisa realmente saber o que Deus ele tem preparado para você, porque você é a igreja. Se você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, então significa dizer que você também vai herdar, vai receber aquilo que Deus tem preparado para você. E Deus tem promessas para a sua igreja para realizar e nós vamos aprender elas aqui, tá bom? Então permaneça até o fim desta aula para que você possa aprender tudo. Vamos lá. O textuário diz o seguinte, Mateus capítulo 18, verso 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática diz o seguinte, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessa de vida eterna, de poder, glorificação final do nosso corpo. Então, já adiantando aqui, na verdade prática, algumas coisas que nós vamos conversar durante a nossa aula, né? Ou seja, nós temos promessa de vida eterna, nós temos promessa de poder e também temos promessas de glorificação final para o nosso corpo. Então, nós vamos tratar tudo direitinho, bonitinho, né? Nos seus devidos tópicos. Vamos adiantar, não adianta a gente comentar agora nesse momento, mas vamos para frente. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, no qual está em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 18 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos diz o seguinte, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e se impor a mão sobre os enfermos, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz o seguinte, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai, o próprio Pai, o nosso Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, vamos lá. Nossa introdução diz o seguinte, a igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agente
pregadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela, né? E a nossa palavra-chave de hoje é igreja, né? Não podia deixar de ser a nossa palavra-chave, igreja, né? Muito bem. Então agora vamos, né, já demos o nosso pontapé, já iniciamos a nossa aula, mas agora vamos para o nosso tópico primeiro, a natureza da promessa de Deus para a igreja. A natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenatural. Então o Evangelho de Mateus, né, que nós acabamos de ler, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo e recebereis virtude do Altíssimo. E vocês vão ir a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias. Todo o poder me foi dado e eu estou distribuindo este poder para vocês, para que vocês vão e façam, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é a grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine, batize. Em Marcos 16 temos uma promessa de que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a grande comissão. Em Marcos, nós temos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e se impor as mãos sobre os enfermos e os curarão, e o Senhor os enviou, e eles iam, e o Espírito Santo cooperava e realizava sinais de acordo com a necessidade e de acordo com os acontecimentos, né? O Espírito Santo estava ali colaborando com os discípulos, derramando poder e fazendo milagres. Então, Marcos, nós temos promessas de sinais sobrenaturais que ocorrem por causa da grande comissão. Por que sinais sobrenaturais ocorrem? Ocorrem por causa da grande comissão, né? A grande comissão a qual o Senhor nos vocaciona para pregar, para falar do amor de Deus, do amor de Cristo a todas as criaturas. Então, dessa forma, como a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. O que foi que a igreja veio fazer? Qual o propósito da igreja? Evangelizar. Não tem outra coisa mais importante para a igreja do que evangelizar. E a igreja recebeu o respaldo, recebeu o poder, os sinais sobrenaturais que vêm sobre a igreja. Então, esses sinais são promessas. Embora existam muitas, mas muitas pessoas que deixaram de acreditar nos sinais. Eu tenho amigos que deixaram de acreditar nos sinais, acreditar no poder, né? Tenho amigos que criam, que foram batizados com o Espírito Santo com fogo e hoje não acredito mais, estão lá na Igreja Batista, né? Enfim, então nós vivemos esse momento de esfriamento e de volta, né? A pessoa acaba desacreditando por uma decepção, por um fracasso, por uma frustração, acaba se decepcionando e acha melhor, até para poder sobreviver na fé, e se for realmente necessário para que essa pessoa continue firme no Senhor Jesus, né? Eu vejo por aqui, se for necessário, o cara não acredita mais, e se acreditar, se continuar acreditando, é arriscado se desviar e sair dos caminhos do Senhor, é melhor que não acredite. Eu penso dessa forma, tá? Eu tenho colegas, amigos que estão nessa condição. É melhor que não acredite para permanecer em Cristo. É melhor que não acredite para permanecer em Cristo, certo? Sabe por quê, Geilson? Porque salvação não tem nada a ver com os sinais, né?
Salvação é uma coisa completamente diferente, sinais é outra completamente também diferente. Advém da salvação, advém do plano de salvação, né? Os sinais advêm do plano de salvação. Deus nos dá, mas aqueles que não acreditam, né, não significa dizer também, eu não sei se você concorda comigo, não sei se você vai concordar, mas não acredita dizer, eu não acredito e não penso que essas pessoas perderão a sua salvação porque não acreditam nos dons espirituais, certo? Não vejo por aí, porque se nós víssemos por aí, inclusive quando eu era muito mais jovem, eu peguei até assim um debate que me deixou até um pouco chateado, porque eu tenho um irmão, eu tenho primos, eu tenho parentes que são da Igreja Batista. Então, quando você diz que porque a pessoa não é batizada com o Espírito Santo ou porque não acredita nos sinais sobrenaturais, essa pessoa não vai herdar a salvação, você está dizendo que todos os batistas, todos os presbiterianos não irão herdar a salvação, e se você afirma dessa forma, você é radical dessa forma, você está excluindo muita gente do céu. Okay? Você está excluindo muita gente do céu. As pessoas que estão na igreja batista, as pessoas que estão na igreja presbiteriana, né, embora eu veja que também está havendo uma modificação, né, uma mudança de mentalidade em relação aos sinais, aos dons e a manifestação de milagres, né, em relação a isso dentro das igrejas presbiterianas e igrejas batistas, como a gente consegue perceber, inclusive pessoas que, mesmo sendo da igreja presbiteriana, acreditam nos sinais, né, acreditam nos sinais sobrenaturais, que acredito que pode ocorrer o sobrenatural na vida de alguém. Mas o que eu quero dizer é que ter dons e operar milagres não significa dizer que a pessoa é salva. Nós temos, por exemplo, um versículo bíblico que diz que Jesus chegará naquele dia e muitos chegarão para eles, mas Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós batizamos, em teu nome nós ensinamos, em teu nome nós fizemos milagres, maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Isso mostra claramente, isso é um texto bíblico que mostra claramente que salvação não tem nada a ver com sinais sobrenaturais que são realizados por meio daqueles que acreditam, que creem, né? E em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpentes, se pôr a mão sobre os enfermos os curarão, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Esses sinais não significa dizer que a pessoa seja uma pessoa salva. Eu acredito que nós, assembleanos, né, pentecostais, já crescemos bastante para podermos já superar essa discussão. Acredito que nós já amadurecemos muito na fé. Antigamente, realmente, eu via que era uma barreira, né? Essa questão, as pessoas acreditavam que se a pessoa não cresce nos dons espirituais, também não tinha condição de ter salvação. E eu acho que essa questão teológica é uma questão já superada. Eu acredito assim, né? Pelo menos da minha parte, é uma questão já superada, ok? Vamos para frente. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. É a promessa do batismo com o Espírito Santo para capacitar o crente à transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunha de Cristo em nossa família, bairros, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização, que é o batismo com o Espírito Santo, conforme nós acreditamos, os pentecostais. Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que nós possamos evangelizar de maneira mais apropriada. Ok? Nada de segunda bênção, eu acho que isso... Infelizmente, no meio teológico, quando eu não concordo com alguma coisa, eu trago uma taxação pejorativa, né? E você dizer que os pentecostais acreditam numa segunda bênção, que existe uma bênção para além da salvação, isso é uma taxação pejorativa, é uma chacota que as pessoas no meio do debate acabam, um título negativo que as pessoas querem colocar, né? Querem taxar, querem rotular um pentecostal,
dizendo que nós acreditamos numa segunda bênção. Nós não acreditamos em segunda bênção. Só existe uma bênção, a bênção da salvação. Só que nessa salvação, na bênção de salvação, está introduzido no pacote os sinais e os prodígios, as maravilhas, o poder e os dons espirituais. Nós acreditamos dessa forma, ok? Então vamos lá, bola para frente. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, há promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Não é uma expressão, gente, a eclésia não é uma expressão inédita que foi usada por Jesus, não. Era usada comumente. Eclésia como uma reunião de pessoas, né? No Império Romano, quando tinha uma reunião de pessoas, ele usava o termo eclésia também, né? Chamados para fora. E Jesus utilizou o termo eclésia para as pessoas que estão crendo nele. Então, a reunião de pessoas que creem no Senhor Jesus, como diz em Marcos, nós acabamos de ler, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, as pessoas salvas, as pessoas que creem, são chamadas de igreja, ou seja, pessoas chamadas para participarem ativamente do reino de Deus. Então, isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento, por exemplo, de o corpo de Cristo, né? Então, eu quero aqui mostrar para vocês, Colossenses 1:24, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja também é denominada de templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós também somos considerados como templos de Deus. Mas não só isso, nós também somos considerados a igreja como noiva de Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja é considerada, denominada de noiva de Cristo. Muito bem, Gilson, entendi tudo. Então, assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, nós temos confirmação de poder, né? E receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Como também nós temos a Marcos capítulo 16, que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? Então, muito bem, nós temos essas promessas espirituais. Nosso ponto número 2, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para a igreja. Primeira promessa, a promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa para a igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Gente, eu queria falar sobre vida eterna, né? Esse é um texto que eu acho muito importante, muito interessante, que vocês apliquem aí na aula de vocês, quando vocês forem ministrar a aula de vocês. João capítulo 11, quando Jesus vai falar sobre a morte de Lázaro, e quando Marta e Maria, Marta mais precisamente, vai chegar para Jesus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor há de ressuscitar ele na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus diz o seguinte: Marta, que eu sou a ressurreição.
seja, ela não tinha essa concepção de Jesus como a ressurreição. Jesus, ele é a ressurreição. Mas vamos ler aqui um pouquinho de Atos capítulo 15. Eu gostaria que vocês lessem todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai entender o que é a ressurreição. Então, por que nós temos a vida eterna? Porque nós temos a promessa de ressurreição. Nós vamos ressurgir, nós vamos viver para sempre. É uma promessa do Senhor. E quem vai ressuscitar nós para a vida eterna é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois Jesus vai e ressuscita Lázaro como uma prova de que ele é a ressurreição. Ele tem poder para nos trazer de volta, nos dar a vida eterna. Tá bom? Então, João capítulo 11, né? Eu quero dar duas dicas aqui para vocês. João capítulo 11 e também 1 Coríntios capítulo 15. Você precisa ler, até para você entender uma outra promessa, que é a promessa da renovação do nosso corpo. A promessa da renovação do nosso corpo que a gente precisa entender, tá? Muito bem. Promessa de poder. Uma vez salvos em Cristo, um membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos capítulo 8, ou primeiro, né, versículos 5 e 8, né, e foi experimentado nos discípulos, foi experimentado naquele tempo, por exemplo, quando Pedro vai pregar para Cornélio, né, eles experimentam. Quando Paulo chega em Efésios, o pessoal de Efésios não conhecia o batismo com o Espírito Santo, só conhecia o batismo de João. E também Paulo vai orar, impondo as mãos, e eles também são batizados com o Espírito Santo. Então, Atos 10, e você pode ler Atos 10, então, como está escrito, você vai entender, né, a descida do Espírito Santo na vida de Cornélio, né, e da sua família. Mas eu gostaria aqui de ler com vocês, né, Lucas 24, 49, diz o seguinte, ó: e eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, isso Jesus falando para os seus discípulos, né? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, 1 a 4, aí nós temos a descida do Espírito Santo. E cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente obedecendo a palavra do Senhor, estando em Jerusalém, no mesmo lugar, reunidos, esperando a promessa do Pai. Concordemente no mesmo lugar, estavam concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, né, onde eles estavam sentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como fogo, e os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Por isso que a gente diz que o falar em outras línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bom, Jesus, gostei. São textos que eu vou utilizar na minha sala de aula, até para poder mostrar que nós temos essa promessa para os dias de hoje. Exatamente, nós temos essa promessa de batismo com o Espírito Santo até o dia de hoje, ok? Então, ao longo da história da igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito, né? Todos os dias recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Embora, gente, seja um assunto que infelizmente hoje as pessoas não estão mais buscando o batismo com o Espírito Santo como buscavam antigamente, né? Pelo menos aqui onde eu moro. Não sei como é que é aí na sua região, como é que é tratada a questão do batismo com o Espírito Santo, mas hoje eu não vejo essa fome, essa sede, essa vontade realmente de falar em outras línguas, como por exemplo, quando eu aceitei a Jesus há 20 anos atrás, né? Em 2001, 2000, meu irmão, a gente buscava o jovem derramado, buscando, orando, e só se sossegava quando recebia o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ok? Então a palavra de Deus mostra que essa aqui é a promessa de glorificação do nosso corpo, eu falei para vocês, né?
vocês lessem em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, ó, o nosso comentarista. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido assim, em cima no céu, adivinha assim como vocês o viste vir, né? Para o céu. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, veremos face a face e conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa. Eu gostaria de mostrar para vocês 1 Coríntios capítulo 15, como eu falei para vocês, né? É importante vocês apresentarem na sala de aula de vocês. Diz o seguinte, a promessa de transformação do corpo. Ó. Eis que aqui vos digo um mistério. Está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista na incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista na imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir na incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir na imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória, né? O teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer aqui? Existem duas promessas aqui, pelo menos eu percebo aqui dessa forma. Nesse versículo que a gente acabou de ler, de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante. A primeira promessa é a promessa de transformação do corpo. Nem todos dormiremos, mas num momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados ante a última trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, aquilo que é corruptível, nosso corpo corruptível que está sujeito à morte, vai se revestir da imortalidade e da incorruptibilidade. E aí nós vamos receber uma segunda promessa, que é a promessa de vida eterna, mas para isso nós temos que vencer a morte. Então nós temos também uma promessa de vitória sobre a morte. Está aí do versículo 55, versículo 54 em diante, até o versículo de número 57. Então nós temos aqui pelo menos duas promessas, né? Nesses versículos. A promessa de vida eterna e a promessa sobre a morte. E a promessa de transformação do corpo, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então para que a gente entre no reino dos céus, definitivamente precisamos ter um corpo transformado. Será a finalização de todas as coisas exatamente quando nós recebemos esse corpo transformado, ok? Então, bora para frente. Bora voltar aqui para o nosso texto da glorificação do nosso corpo. Indo para o nosso tópico de número 3, né? Vamos já terminar aqui a nossa aula. Condições para vivermos as promessas de Deus. É preciso crer. É preciso crer. Como a gente pode receber as promessas de Deus? Primeiro, crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para vivermos o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e de se fortalecer na força do seu poder. Ótimo, Geilson. Vamos para frente. É preciso, além de crer, ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diante do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade como fez Jó, mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, ele se manteve fiel. Oh, glória, né? Acho linda a história de Jó. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor, mesmo na cova. Eu tenho que eu morra. Né? Os 3 rapazes, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ele diz uma coisa que eu acho muito lindo, né? Ele diz assim, ainda que ele não nos livre, ou seja, ainda que a gente venha morrer, mesmo assim nós não vamos te adorar. Então o crente tem que estar, ele tem que estar, meu irmão, pronto para tudo, seja para a morte ou para a vida, né? Para a morte ou para a vida. Tomemos as palavras de Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
da vida. E por fim, é preciso obedecer a Deus. Obedecer à condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência do que obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício, né? Deus fala isso lá em Samuel fala isso. Assim é tempo de estar na presença de Deus em sua obediência. E por fim, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte dela. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Muito, 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 muito bem. Eu quero desde já aqui agradecer a todos vocês, certo, que acompanharam até aqui. Essa lição vai ser sensacional. Que já desde versículos comentamos os principais assuntos, né, da lição, que são a promessa de poder, a promessa de transformação do corpo, a promessa de ressurreição, a promessa de vida eterna, né? Que todos nós iremos receber, já recebemos do Pai. Ok? Nós temos o que? Fazer o que? Se manter fiel, crer, não arredar um centímetro, mas continuar crendo, perseverando contra este mundo, o sistema e contra nós mesmos, né? Nós temos pelo menos 3 inimigos aí que a gente precisa lutar. O mundo e o seu sistema, que não é o mais forte, ao meu ver, que é muito forte, mas não é tão forte, porque nós temos o diabo e um dos principais, que somos nós mesmos, seja a nossa própria carne. Então, nós temos esses 3 inimigos que vão querer tirar dos caminhos do Senhor, vão querer tirar você das promessas, mas permaneça firme e vá até o fim, porque o Senhor está reservando a sua coroa no final, tá? Guarde o seu depósito. Foi o que o apóstolo Paulo falou: guardei o meu depósito. O Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O Senhor me guardará o meu depósito. Se eu for fiel, o Senhor guardará o meu depósito, tá? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E até a próxima aula, se Deus quiser.